Um homem costumava ser considerado o maior assassino de todos os tempos, jovem, alto e magro. Ele estava lutando contra um grande grupo de homens dentro de um prédio, conseguindo eliminar todos de tudo quanto é jeito, com armas, socos, faca e tudo mais. Seu nome é Sakamoto Taro. Ele era temido por todos os bandidos e reverenciado pelos outros assassinos, e que seu domínio como assassino só chegou ao fim depois que ele se apaixonou por Aoi em uma loja de conveniência. Depois de conhecê-la, ele se aposentou de ser um assassino de aluguel, se casou, teve uma filha e saiu de forma, ficando gordão e deixando crescer um bigodinho safado. No presente, um homem aparece em frente a uma mercearia e diz que finalmente encontrou Sakamoto. Dentro da loja, um jovem desenha um alvo na porta da mercearia, dizendo a Sakamoto que se ele acertasse com sua flecha, ele ganharia um suco grátis. Sakamoto só observa, com Aoi notando que o garoto vinha muito à loja ultimamente. O garoto atira sua flecha e erra o alvo, dizendo que tinha mais uma tentativa. Enquanto se abaixa para pegar a flecha, sua mochila se abre, derramando uma tinta preta na calça branquinha de um homem que estava entrando na loja. O homem responde com raiva, agarrando a camisa do garoto e o levantando enquanto grita. Mas o garoto se descuida e acaba pisando na calça do homem novamente, deixando uma pegada. Com raiva, o homem já prepara para dar uma puxada, mas Sakamoto agarra seu pulso e em sua mente ele enfia uma caneta na goela do cara. Mas ele não faz isso e só deixa o homem ir embora, chamando Sakamoto de porco esquisito. O garoto agradece ele pela força, mas do nada o homem que estava tentando encontrá-lo aparece, dizendo o que Sakamoto pensou em fazer com o homem, revelando ser Shin, o assassino telepata. Sakamoto então, em seu pensamento, acerta Shin no rosto com um golpe, fazendo Shin ter a sensação de ter levado uma pancada, perguntando por que matá-lo foi a primeira coisa que Sakamoto pensou, sendo que eles trabalhavam juntos. Do lado de fora da loja, Shin e Sakamoto conversam. Shin diz que o boato de que o gordão estava aposentado tocando uma loja era verdade. Shin então pede para Sakamoto voltar a ser um assassino de aluguel, pois trabalhar em uma loja comum era um desperdício de suas habilidades. Sakamoto diz que essa vida já era, deixando Shin pé da vida, dizendo que todos os bandidos o temiam, que todos o chamavam de assassino lendário, não entendendo por que Sakamoto jogou tudo fora, mas o gordola não estava nem aí, saboreando seu miojo. Shin se irrita e decide puxar um trago, mas do nada seu cigarrinho é cortado ao meio. Foi Sakamoto que com um estilete não deixou ele fumar ali, pois é proibido. Shin interpreta isso como Sakamoto, dizendo a ele que apesar de sua pior forma, ele ainda poderia matá-lo em um instante. Um homem em uma bicicleta chama Sakamoto da rua, pedindo sua ajuda com algo. Shin pensa que ele trabalha como assassino ainda, mas na verdade não. Shin o segue para presenciar a lenda, mas era só para podar uma árvore, no que Sakamoto usa suas habilidades para isso. Depois disso, ele faz uma criança comer vegetais que ela não queria, e ainda reparte a bola em duas, fazendo os garotos felizes. Shin, olhando essas coisas, fica em choque ao perceber que Sakamoto havia se tornado um faz-tudo da cidade. Shin tá tentando justificar o Sakamoto novo, para si mesmo, falando que toda aquela pose de assassino era só para esconder quem ele era de verdade, e se misturar na sociedade, mas na cara dura, joga na roda que a versão atual do Sakamoto é uma piada. Já no carro, ele começa a relembrar como o lendário eliminador de figurantes mudou nos últimos 5 anos. Tá mais tranquilo, mas ainda assim continua super legal mesmo com os quilos a mais, desejando trabalhar com ele de novo. Depois de se recompor, o chefe do crime liga para Shin. O chefe quer saber se ele já eliminou o gordão. Shin questiona se isso é mesmo necessário, já que o cara agora tá de boa. O chefe deixa claro: quem sai da organização tem que morrer, sem papo, e avisa que se o Shin não fizer, vai mandar outro para eliminar os dois. Com isso, Shin decide que, já que o Sakamoto tem que morrer mesmo, ele prefere ser quem vai fazer isso. No dia seguinte, Shin volta à loja. A Aoi está na frente feliz por Shin ter voltado. O garoto logo quer brincar com ele. Shin, sério, responde que não pode e ainda manda é hora da guerra, sacando uma pistola com silenciador. Ele entra na loja e vê o Sakamoto lendo o jornal atrás do balcão. Shin fala que vai sair da cidade mais tarde, mas queria passar para prestar homenagens. Só que isso significa mirar e atirar na cabeça do gordão. Mas o cara bloqueia o tiro com uma pastilha para tosse, desviando a bala. Shin fica chocado e tenta de novo, mas agora é um picolé que vem voando na direção dele. Ele desvia, mas quando olha de volta, o Sakamoto sumiu do balcão. O gordão está escondido atrás de uma prateleira, usando pastilhas como munição de estilingue. Ele começa a atirar várias delas no Shin. Shin tenta se aproximar, mas acaba levando um creme na cara, que o Sakamoto joga com precisão. Shin tenta reagir, mas é chutado tão forte que voa pelas prateleiras e apaga. Quando acorda, tá na cama no andar de cima da loja. Eles o convidam para jantar, e Shin, querendo ou não, aceita.
Na mesa, ele experimenta o arroz, achando que podia estar envenenado, mas acaba emocionado com o sabor incrível. Ele segura as lágrimas enquanto percebe que nunca tinha sentido algo assim antes. Aoi até comenta que a reação dele era igual à do Sakamoto quando se conheceram. Depois do jantar, Shin sai da loja e agradece seu antigo parceiro pela comida. Antes de ir embora, Sakamoto aponta para uma plaquinha dizendo "Volte sempre", no que Shin dá uma risada enquanto parte. Ele reconhece que não tem como competir com o Sakamoto. No dia seguinte, Shin está sentado em um armazém cercado por vários assassinos de aluguel, com o chefe deles bem na sua frente. O chefe, cheio de sarcasmo, pergunta se Shin queria dizer alguma coisa e logo começa a zombar dele por não ter matado o Sakamoto. Shin, de joelhos, implora para que o Sakamoto seja poupado. O chefe quer saber por que Shin está defendendo tanto o gordão, e ele responde que é porque o cara finalmente encontrou um lar. O chefe não tá nem aí e insiste que Sakamoto tem que morrer, já que quebrou as regras do mundo dos assassinos. Shin, então, fala que está disposto a tirar sua própria life, se isso significar que o Sakamoto será poupado. Quando o chefe pergunta por que ele faria algo tão drástico, Shin responde que isso seria uma punição justa por ter apontado uma arma para o herói dele. O chefe finge aceitar, dizendo que pouparia o Sakamoto se Shin realmente fazer isso, mas internamente ele tá rindo da situação, pensando que Shin jamais deveria acreditar em algo assim. Só que o chefe esquece de um detalhe importante. Shin consegue ler pensamentos. Percebendo a mentira, Shin saca a pistola e aponta direto para o chefe. Em pânico, o chefe grita para que os outros assassinos acabem com Shin, percebendo ser tarde demais que subestimou ele. Na loja, Sakamoto escuta os sons da batalha de Shin em um walkie-talkie. Ele abre uma parede secreta cheia de armas, parecendo James Bond de 007, e já pega um taser. Enquanto isso, Shin elimina alguns malvados, mas fica sem munição. É cercado pelos assassinos, que descobrem sua habilidade de ler mentes. Ele tenta resistir, mas é atingido na perna e cai, rodeado por armas apontadas para ele. Antes que disparem, Sakamoto aparece e derruba todos com choques, eliminando outros como pode, quebrando os dentes da boca, pegando até balas com ré-x. O cara é brabo mesmo, eliminando o resto com facas e até o líder da facção criminosa. Com tudo resolvido, Shin pergunta como ele foi encontrado, e Sakamoto mostra o microfone escondido na pistola dele. Shin acha que isso mostra que Sakamoto nunca confiou nele. Shin diz que vai embora, mas Sakamoto interrompe a conversa, jogando um avental no chão e oferecendo um trabalho na loja para ele. No dia seguinte, Shin tá no balcão aprendendo o ritmo da loja. Aoi e sua filha elogiam como ele ficou bem no uniforme. Ele até usa sua habilidade para ajudar uma cliente sem que ela peça. Aoi comenta como ele é útil, enquanto o garoto da mochila pergunta se é divertido trabalhar lá. Shin diz que é, e que mesmo sem saber tudo, é melhor que o antigo emprego. O garoto pergunta como era o antigo trabalho dele, mas mentalmente Sakamoto diz que se ele falar vai morrer, fazendo Shin dizer que trabalhava com limpeza, chegando ao fim do primeiro episódio de Sakamoto Days. Então se gostou, já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.